Olá pessoal, muito bom dia, está começando mais um Bom Dia Mercado. Hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro, falta pouco para o Natal e o Ano Novo. A semana passa voando, faz pouco tempo que a gente gravou um programa de segunda aqui. E temos um dia um pouco mais fraco hoje em relação aos jogos, vou tentar comentar o que eu vou fazer. E também vou comentar um pouco dos jogos de ontem, tá? Com destaque também para a virada espetacular do Flamengo ontem contra o Bahia, com um jogador a menos. Dá para a gente trocar uma ideia sobre isso e sobre alguns outros jogos, beleza? Antes de a gente começar, vou dar alguns recados para vocês. O primeiro deles é que o meu curso está na descrição aí. Eu vi que muita gente está perguntando se ele está online, se não está mais. Está lá, completamente online e gratuito, tá? Tá no primeiro link da descrição. O segundo link da descrição é um link para você ganhar R$400 de bônus da parceira deste programa, que é a Betfair. Inclusive a Betfair me pediu para avisar vocês isso daqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Todos os dias, do dia 20, que foi ontem, até o dia 31 de dezembro, na promoção Hora da Virada, a Betfair vai dar R$5 todos os dias para você fazer uma múltipla lá na parte de esportes, na parte de Sporting Book. Então, se você gosta de fazer uma múltipla recreativa, como eu gosto bastante, eu acho que você pode utilizar esses 11 dias, aí agora 10 dias, para fazer uma múltipla todos os dias e ver se a gente dá uma alavancada, né, um pouquinho nesse capital, tira uma graninha extra aí para o Natal. R$5 para mim é um excelente. Eu, por exemplo, não gosto de fazer múltipla com poucos resultados. Não gosto de fazer múltipla com duas opções. Geralmente eu coloco várias opções em múltipla para ter uma odd mais alta. Eu gosto disso, né? Questão de gosto. Então eu tenho certeza que com o tipo de cotação que eu gosto de juntar, R$5 ainda paga uma bela de uma múltipla. Mas é claro, múltipla, a gente precisa deixar claro aqui, ela não é algo que vai te deixar lucrativo no longo prazo. Mas muito provavelmente tu vai perder dinheiro em múltipla, né? Eu utilizo de forma recreativa para poder matar aquela vontade de apostar às vezes, ou então numa Liga dos Campeões, numa Europa League, quando tem muito jogo eu gosto de colocar ali uma múltipla para poder conseguir focar em outros jogos e depois no final do dia dar uma conferida ali como é que foi. Então, todos os dias do dia 20 de janeiro até o dia 31 do dia 20 de dezembro até o dia 31 de dezembro, promoção Hora da Virada da Betfair, R$5 em múltipla todos os dias. Fechou? Dá uma olhada nos termos e condições dessa promoção. Vou deixar o link dela lá no Telegram e também aqui embaixo. Então, beleza. Então, vamos falar então dos dias de ontem. Deixa eu tirar da frente aqui o site da Betfair. Vou falar então do dia de domingo. Um dia que eu não consegui fazer tantos jogos assim, mas um dia onde eu consegui ter um desempenho muito bom no mercado de gols pela manhã e depois um desempenho muito bom no Match Odds à noite, tá? Vou colocar alguns destaques aqui pra gente comentar, de que eu me lembro. Deixa eu puxar aqui, ó. Italiano, comecei com um Torino-Bolonha, um jogo que parecia encardido, que parecia que não ia dar tanta oportunidade assim, que no primeiro tempo eu não trabalhei o over de longa exposição porque não estava um jogo tão aberto, mas tinha oportunidade, na minha opinião, tinha espaço para gols. Então, ao invés de trabalhar um 3,5, um 4,5, eu fui para o over à frente no segundo tempo. Bateu o odd para mim, peguei o gol do Torino aos 69 e o gol do Bolonha aos 78 e para mim estava de bom tamanho. Fribetei no primeiro gol, o segundo saiu, maravilha. Não peguei nada no jogo do Milan. Milan muito rapidamente abriu o placar e já me tirou qualquer possibilidade de fazer alguma coisa. Também não peguei nada no jogo da Inter contra o Spezia. Não gostei da atuação da Inter no primeiro tempo, de maneira geral. Poderia ter sido melhor, mas a Inter conseguiu vencer. Um time do Spezia que não é isso tudo, que vai brigar para não cair, que marca muito mal. Já comentei isso aqui com vocês. Mas é incrível como a Inter tem dificuldade para propor jogo. Impressionante. Toda vez que a Inter for jogar com um time que ela vai precisar propor jogo, que não a ataque, a gente vai ter uma dificuldade muito grande da Inter. A Atalanta goleou a Roma. A Atalanta goleou a Roma de virada. Um gol do Dzeko aos 3 e daí para frente. Zapata, Gozins, Muriel e Ilicic fizeram os gols da Atalanta, que voltou
a vencer bem na competição. Tem um jogo a menos do que a Roma, então se vencer ainda iguala a pontuação da Roma. E tivemos Lazio e Napoli. Ciro Immobile e Luiz Alberto deram a vitória para a Lazio. Excelente vitória da Lazio aqui, que também embola, assim como a Atalanta, a parte de cima ali da tabela. Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli, Sassuolo, Atalanta e Lazio. Era o esperado. Alguém de fora, talvez, que a gente não esperasse? Não. Todo mundo que a gente esperava está ali. Então o italiano segue muito bem, obrigado. Mercado de gols também, consegui trabalhar o over limite nesse jogo aqui, São Paulo e Fortuna. Não foi um jogo que eu foquei desde o início, assim, mas no segundo tempo o São Paulo ia perdendo de 2-0. Eu comentei com vocês que eu gosto muito de trabalhar esse desespero dos times que precisam de uma reação. São Paulo se lançou para cima do Fortuna e o Fortuna foi lá e cutucou mais um gol no finalzinho. O Fortuna já é o 5º colocado com 23 pontos e parece que assimilou agora essa questão de estar na Bundes 2. O líder Kiel venceu o Sandhausen, trabalhou o over à frente, dessa vez bateu. O over à frente no Kiel na semana passada, se eu não me engano foi contra o Bochum, não me lembro com quem o Kiel jogou na semana passada, mas a gente vê aqui agora, não tem problema nenhum. Foi contra o Nuremberg, exatamente. Em casa foi só 1-0, um golaço de bicicleta. Dessa vez eu consegui pegar o over à frente. Um gol 70, free betei e um gol aos 81. Nuremberg e Aui eu estava sem stream para esse jogo, então eu acabei não fazendo, mas o Aui confirma pra gente aquela tese de que uma hora ele vai golear o Greuther Fürth, né, que é o líder, entre aspas, o líder da competição, ou vai golear o Bochum e aí vai entregar ponto para o Nuremberg. Beleza? Tottenham e Leicester. Comentei com vocês sobre a periculosidade, esse é o termo, né, de se estar trabalhando a favor do Tottenham em algum momento do jogo e tomar contra-ataques do Leicester. E foi mais ou menos isso o jogo. O Leicester contra-atacou muito o Tottenham e, de novo, aplica uma vitória para cima do Tottenham aqui. O Tottenham aqui perdeu para o Liverpool, agora perde para o Leicester e vai vendo os outros times passarem, né? Era primeiro lugar, já não é mais segundo, já não é mais terceiro, já não é mais quarto, está em quinto, né? E o número de jogos é esse mesmo, o United tem um jogo a menos. Então, é complicado. Para o Mourinho lá, vai ser complicado manter uma consistência com esse time do Tottenham. O United, eu também esperava, eu comentei que a odd do United estava justa contra o Leeds e que o United sabia gerenciar, sabia jogar contra esse time porra louca do Leeds, contra esse tipo de time, né? E acabou sendo mesmo um banho do United, até um pouco inesperado essa goleada, né? Mas fazer o quê? A situação do Leeds na tabela é meio estranha, né? Para um time bom do Leeds, esperava pelo menos um 9º lugar ali, no mínimo. Freiburg passou o Serol em cima do belo ataque do Hertha, que não está encaixando, né? O Freiburg é um time também que, ó, vou te contar um negócio, hein? Que time cascudo. E o Wolfsburg contra o Stuttgart. Eu lembro que eu comentei assim, ó, eu falei que esse jogo aqui seria provavelmente um jogo mais ou menos, e eu tava com muita expectativa no jogo do Wolfsburg. O Wolfsburg era um bom time, o Stuttgart também, que ia ser um jogo para gols. Eu não consegui fazer esse jogo aqui, mas ó, 1-0 só pro Wolfsburg, né? E 4º lugar pro time do Wolfsburg. Bacana. Benfica venceu o Gil Vicente, pressão para cima do líder Sporting. Olha que ainda tem um jogo antes do Natal, hein? Olha, Sporting. Acorda, pá. E aí, Brasileirão. Também vim com a ideia de trabalhar um Leão Santos. Não consegui fazer esse jogo. Cheguei já atrasado. Peguei o finalzinho do jogo. O Santos colocou o Marinho, Soteldo. Foi pra cima do Vasco, mas foi pra cima daquele jeito, tá? O Santos não tá tão se importando tanto com o brasileiro. O brasileiro já era pro Santos. Ficando ali numa posição de Libertadores. Tá excelente. Eu acho que o Santos tem elenco pra isso. Falei para vocês, o Santos quer brigar pela Liberta, já conseguiu chegar muito longe na Libertadores e vai brigar contra o Racing ou o Boca Juniors. E essa vitória do Vasco aqui foi excepcional para o Vasco. Muito importante, ele encosta na pontuação do Bahia, tem uma vitória a menos, logicamente, o Bahia que perdeu com o Flamengo. E, cara, muito, muito bom o Vasco e Botafogo terem pontuado, né? Botafogo, a situação do Botafogo é muito, muito crítica, mas ainda é possível, ainda existe uma possibilidade.
Comentei da possível odd baixa do Bragantino e realmente deu o Atlético Paranaense. Não estou dizendo aqui que sou mãe de nada nenhuma. Realmente achei a odd do Bragantino. Acho, de vez em quando, as cotações do Bragantino muito baixa pelo que o time está jogando. E, apesar de toda a pressão, o goleiro Santos foi o melhor em campo. O Atlético Paranaense vence e com um gol magrinho. Eu tinha comentado que era o time que menos tinha marcado na competição junto com o Curitiba. E com um gol magrinho, o Atlético Paranaense venceu esse jogo. Tivemos esse jogo do Flamengo com o Bahia, que eu vou deixar para comentar por último, e uma vitória do Ceará com o Fortaleza 2-0 no Clássico. O Ceará que sobe bastante ali na tabela. Vamos lá então. 10 minutos comentando jogos passados. Recebi muita mensagem das pessoas me perguntando como que eu trabalhei Flamengo e Bahia. Deixa eu dar uma golada aqui. Se eu trabalhei esse jogo desde o início, quanto é que eu fiz de dinheiro nesse jogo, e enfim, então vamos lá. Eu olhei esse jogo desde o início, sim. Eu não fiz nada no primeiro tempo, nada, não dei nenhum clique. E vi um Flamengo indo para o intervalo com 2-0, inclusive podendo fazer o 3-0 com gol perdido do Bruno Henrique. E imaginei, pelo fato de estar com um jogador a menos desde os 10 minutos, que o cansaço iria bater no Flamengo e que o Flamengo teria que recuar para conseguir compor o seu jogo e deixar o Bruno Henrique talvez isolado. Foi mais ou menos o que estava rolando no final do primeiro tempo. Defini uma porcentagem da mistake que eu estava disposto a perder. Nas minhas alavancagens sempre é assim. Eu defino um valor que eu estou disposto a perder. Não foi alto. E fiz um lei Flamengo e consegui pegar o primeiro e o segundo gol do Bahia. 2-2. No 2-2, eu já estava colocando um pouco do meu lucro a favor do Flamengo, mesmo com um homem a menos. Tá? E nesse momento que eu estava jogando um pouco do meu lucro a favor do Flamengo, o Bahia fez o 3-2. E aí eu joguei até um pouco mais desse lucro a favor do Flamengo, porque a cotação do Flamengo disparou, foi muito alta. E eu falei, não, então 60 minutos de jogo, eu aqui já manejei um pouco do meu lucro, vou colocar um pouco mais a favor do Flamengo, para conseguir deixar uma posição bem bacana. Vamos ver o que acontece. Até então minha posição estava montada, eu não teria prejuízo em nada. Eu tinha tirado a minha responsabilidade que eu queria, peguei um pouco do lucro, joguei a favor do Flamengo no 2-2, depois joguei de novo a favor do 3-2. Desculpa, do Bahia, no 3-2, joguei a favor do Flamengo. Ou seja, queria uma coisa improvável. Tá? Quando o Flamengo fez 3-3 com o Pedro, aí o que eu fiz? O Flamengo desceu, eu manejei um pouco a posição de novo, peguei um pouco do lucro e joguei a favor do Bahia. Porque aí a gente já tinha 82 minutos, os dois times com 3 gols, os dois times iriam buscar a vitória, não imaginei que seria diferente. E aí eu tinha uma posição a favor das duas equipes, tendo pego uma odd do Flamengo muito mais alta, né? Que pagaria muita coisa. E aí um gol do Vitinho aos 90 e poucos, com uma tabela com o Pedro e Vitinho que vieram do banco. E essa excelente vitória do Flamengo, eu vim fechar essa posição a 1,05, 1,06. Ainda inverti a minha mão, logicamente, nas 2 bolas paradas que o Bahia teve, que o Diego Alves pegou. O Bahia foi pro desespero, tentar recuperar de novo o resultado. Eu estava lá, caso acontecesse, mas acabou não acontecendo. O que eu chamo a atenção nesse jogo? É óbvio, todas as vezes que acontece uma coisa dessa, alguma pessoa me pergunta se tinha valor, se não tinha e etc. É óbvio que a vitória do Flamengo ela era improvável. Era improvável. Por isso que a cotação estava tão alta. Tá? Se ela fosse impossível, estava a 1.000. Não estava na odd que estava. Ela é improvável. Tá? E se fosse uma coisa... Olha o Galo aí, ó, acordando tarde. Se fosse uma coisa que todo mundo estivesse vendo, uma coisa fácil de compreensão, tipo, ó, vai acontecer uma virada do Flamengo, essa odd do Flamengo não ia estar tão alta, ela ia estar baixa, porque todo mundo ia estar dentro do mercado. Então, quem me conhece há muito tempo já sabe, eu trabalho, quando eu vou trabalhar alavancagem, eu trabalho de uma maneira pensando muito na questão improvável. Que é, talvez não aconteça, é bem provável que não aconteça, mas se acontecer, eu estou lá, principalmente quando eu estou em lucro. Então, ter pego 2-2 do Bahia, os 2 gols de rajada do Bahia, me fez muito bem.
Porque eu saí de uma situação onde eu estava arriscando X% da minha stake, peguei 2 gols, fiquei com um lucro excelente e manejei esse lucro a favor das posições que vieram na minha cabeça. Você tem que trabalhar assim? Não, você não precisa trabalhar assim. Esse é o meu jeito de trabalhar, entendeu? Esse é o meu jeito de trabalhar. E eu, depois de, vai fazer 10 anos que eu tô aqui, eu não tenho emoção mesmo sendo um jogo do meu time. Se eu tô trabalhando no jogo do Flamengo, eu cansei de discutir com pessoas aqui que não concordam com a minha opinião, que não concordam com as minhas atitudes em relação ao Flamengo especificamente, mas é o meu dinheiro. É a minha experiência de trabalho. Eu não fico, quando eu sento para trabalhar o jogo do Flamengo, eu não fico influenciado pelo fato de eu ser flamenguista, tá? De eu gostar do Flamengo. É outras coisas. Se eu sentei para trabalhar o jogo do Flamengo, cara, eu vou trabalhar da melhor maneira possível. Tanto é que eu peguei a virada do Bahia, né? E ainda mais, não só em relação ao jogo do Flamengo, mas eu não deixo o meu emocional entrar em pauta quando esse tipo de jogo acontece, que é aquele jogo improvável, né? Porque se eu ficar pensando, nossa, que lucro excelente esse empate do Bahia em 2-2, até eu pensar, até a adrenalina baixar, o Bahia já virou 3-2, o Flamengo já revirou o jogo. Então, geralmente, quando acontece esse tipo de situação, quando acontece um gol, os 2 gols a meu favor desse jeito, eu já estou manejando a minha posição para outra coisa. Eu já estou pensando lá na frente, no tal do ponto futuro. Então, enquanto está todo mundo comemorando um gol, beleza, legal, eu estou ali já manejando a minha posição. Eu sempre sou assim e, na minha opinião, se Deus quiser, sempre vou ser assim. Demorei muito para atingir esse patamar de emocional? Sim. Várias vezes eu deixei a oportunidade passar, por quê? Porque eu estava comemorando o gol, vendo o replay do lance, mas não, eu estou ali já manejando. Por quê? Se eu pego um gol aos 90, igual eu peguei aqui do Vitinho, com o passe do Pedro, e o Bahia me empata o jogo aos 93, eu tenho que estar com essa posição. Se eu estou buscando isso, eu tenho que estar com essa posição já manejada enquanto está passando replay, enquanto está todo mundo eufórico. Isso é o meu jeito de trabalhar, né? E é a forma de trabalho hoje que mais me dá dinheiro. A alavancagem no meu Match Odds, ela é uma das situações que mais me dá dinheiro. De longe, né? Vai acontecer sempre? Lógico que não. Em muitos jogos desse, eu iria terminar com um lucro legal, por conta do 3-2 do Bahia, um lucro bacana, mas não ia ser estourado como foi o dia de hoje. Em muitos jogos que eu vou buscar alavancagem, eu não consigo buscar, eu perco uma parte pequenininha da stake, porque terminou 2-0 mesmo para o Flamengo, enfim, né? Então fica aqui um relato de como é que eu fiz, peguei os 2 gols do Bahia, manejei minha posição, depois do 3-2 do Bahia, de novo manejei a favor do Flamengo. Quando o Bahia fez o gol, quando o Flamengo fez o gol, manejei um pouco do lucro a favor do Bahia e do Flamengo de novo e aí eu já estava montado a arapuca, né? Era só torcer pro gol de alguma equipe. Na hora que saiu o gol do Flamengo, foi legal, foi bacana, a gente comemora rapidamente e depois já inverti minha mão, vou pegar as duas bolas paradas do Bahia, porque em jogo onde acontece esse tipo de coisa, para continuar acontecendo é isso aqui. Então, para esse jogo ter terminado, se tivesse mais tempo, 5-3 para o Bahia, por que não? Eu estaria lá, entendeu? Então, esse foi o meu melhor resultado do ano. Eu não vou falar de valor financeiro aqui, não vou. Isso só diz respeito a mim. Não vou mostrar print, não vou... isso aí realmente, esse tipo de situação não engrandece vocês. Esse tipo de atitude minha, ela não vai fazer benefício nenhum para vocês, né? De falar quanto é que eu ganhei. Ganhei um valor alto, bom, graças a Deus, fruto do meu trabalho. Não subo em cima de ninguém. Há muitos e muitos anos que eu tô aqui no YouTube, ganho dinheiro no trade, sustento a minha família, cara, tenho uma vida bacana em cima do que eu planejei para mim e não subo em cima de ninguém, não preciso da grana de ninguém para isso. Mas não vou ficar nessas situações de lucro bacana, prefiro vir aqui falar como que eu trabalhei, tentar passar a minha experiência, mas não vomitar para você quanto é que eu fiz de dinheiro, porque isso aí sinceramente não diz respeito a ninguém, a não ser a mim mesmo, tá bom? Eu acho que é isso em relação ao jogo do Flamengo. Se vocês tiverem outras dúvidas, a gente pode fazer, eu vou tentar fazer uma live ainda antes do Natal, vou ver um melhor dia pra gente fazer isso, pra gente trocar uma ideia, não só sobre o jogo do Flamengo, mas sobre método de trabalho e tal, pra eu conseguir fazer os sorteios que eu tô devendo pra vocês, beleza? Rapidinho, vou falar do dia de hoje. A gente tem um dia bem fraco, tá?
mas eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia sobre isso. Eu marquei aqui os jogos que eu queria fazer. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Acho que não, tá? Acho que não. Bom, Burnley e Wolverhampton. Burnley é aquele time bem característica inglesa, né? Um centroavantão isolado, contra um Wolverhampton que até então, deixa eu dar uma olhada como é que estão os últimos jogos do Wolves. 1, 2, 3, 4, 5 dos últimos 5 jogos, só 2 vitórias, né? Não tá aquela Brastemp toda, né, Wolverhampton. Mas acredito que contra o Burnley, um time que vai brigar para cair, é obrigação dos Wolverhampton aqui jogar um pouquinho melhor. Então, tomar muito cuidado com as bolas paradas do Burnley, ok? Muito cuidado com os escanteios, com o levantamento para a área, porque eles jogam em cima disso. É bola para frente, um cara mata a bola, faz o pivô, tenta chamar a galera para cima e bola parada. Então, se tiver a favor do Wolverhampton e tiver bola parada, toma cuidado. Chelsea vai jogar contra o West Ham. Bom time do West Ham até então. Não deve ser tão fácil assim, mas uma odd do Chelsea ali próximo de 1,50 para quem gosta de trabalhar back primeiro tempo. Se tiver leitura, estaremos lá. Karlsruhe e Hamburgo. O Hamburgo que luta para subir desse ano. Parece que está com uma mentalidade diferente, trouxe um treinador diferente. Viu o Greuther Fürth venceu seu jogo contra o Braunschweig. Viu o Kiel venceu seu jogo contra o Sandhausen. E olha, o Kiel já abriu ali uma bela de uma vantagem para o Hamburgo. Então o Hamburgo, com um jogo a menos, tem que ir buscar contra o Karlsruhe. O Karlsruhe que é, vocês sabem disso, um excelente time de bola aérea. No último jogo foi contra quem? Cara, eu esqueci contra quem o Karlsruhe jogou. Foi contra o Aui, era isso mesmo. O Aui tinha goleado, era o Karlsruhe, não era o Bochum, não. O Karlsruhe quase buscou uma situação de alavancagem, tipo a do Flamengo, né? Quase buscou um empate, mas um gol anulado acabou dando aquela esfriada no jogo. Então, dos melhores lucros que eu tive no ano passado, estava envolvido o jogo do Karlsruhe e o Hamburgo, as duas equipes, só que não uma contra a outra. Era o Karlsruhe contra o Arminia e o Hamburgo contra o Kiel. Então, olha, se tiver que ter alguma coisa do passado aí, tomara que eles tenham alguma coisa interessante pra gente no Match Odds. 2,20 odd do Hamburgo. Cabe um Lei Karlsruhe aqui, mas tomar muito cuidado com as bolas paradas. Santa Clara e Vitória. Jogo do Campeonato Português, para quem gosta, eu gosto de assistir. Vitória tem um bom elenco, Santa Clara também tá jogando bem, né? Eu acho que pode ser interessante a gente ficar de olho aqui, talvez até para o mercado de gols, talvez para o Match Odds seja um pouco difícil. E no Brasileirão, às 20 horas, temos Corinthians e Goiás. Um jogo para fechar a 26ª rodada. O Corinthians vem de uma vitória contra o São Paulo, se eu não me engano. Acho que o Corinthians vem de uma vitória contra o São Paulo, né? Esse jogo faz tempo, né? Foi 1-0. O Corinthians não perde há 4 jogos. Em casa, vamos ver como é que tem o desempenho do Corinthians em casa. 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, bem mediano, né? A gente sempre tem ideia de que o Corinthians em casa é foda. E o Goiás é o pior visitante da competição com apenas 1 vitória. O Goiás que, cara, a situação do Goiás para cair é 2 palitos, né? O Goiás viu o Botafogo vencer, viu o Vasco vencer, o Curitiba que vacilou um pouquinho. Mas a situação do Goiás que mais pesa é tipo a do Botafogo. É o número de vitórias. Porque na hora que afunilar, na hora que o bambu gemer mesmo, quando a gente fala, no finalzinho do campeonato, na hora que parear 2 times com a mesma pontuação, o Goiás tem só 4 vitórias e aí é complicado. Então, vale a pena trabalhar esse Corinthians com odd de 1,45? Não, eu acho que essa odd do Corinthians é exageradamente baixa. O Goiás pode muito bem fazer um ferrolho danado lá e buscar esse gol de cabeça aí, um gol de bola parada e tentar complicar a vida do Corinthians. Então, não vejo valor em trabalhar back Corinthians com essa cotação baixa, nem vou cogitar trabalhar back Corinthians com essa cotação baixa, nem no pré, nem no live. Beleza? Estamos combinados assim? Então, beleza, eu fico por aqui. Espero que a gente tenha conseguido trocar uma ideia legal. Se for fazer a sua múltipla, me marca lá no Instagram, que eu compartilho ela para ver se bate com a minha. Se eu fosse fazer alguma coisa hoje, eu colocaria em múltipla o vitória do Wolverhampton, vitória do Chelsea, vitória do Hamburgo,
eu tiraria esse jogo do Corinthians aqui. Pra mim, ó, fede a bosta esse jogo aqui. Toma cuidado. Beleza? Tamo junto? Uma excelente segunda, uma excelente semana. Os links aqui embaixo da promoção, do meu curso, da plataforma de leitura para você trabalhar comigo. E é isso. Vambora pra cima. Um abraço.